Olá, sou Alex Romeira, está no ar o AprumaCast, você no prumo das melhores informações. Eu sou o João Arthur Casado, hoje a gente vai falar sobre planejamento e controle de obras. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que os nossos convidados aqui, o André Mazia e o Ricardo Sordi. Vou começar aqui pelo André. André, se apresenta para a gente. Bom, obrigado pelo convite, participar aqui do AprumaCast. Gostei do bordão aí da entrada, acho que é bem engenheiro mesmo, né? Ficou bacana. Bom, eu sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina. Me formei em 2001, 2002, então já são 23 anos de engenharia, né? Trabalhando com obras do mais diverso padrão, tipologia. E aqui em Paranavaí a gente está construindo um edifício de uso misto residencial e comercial. Bacana. Ricardo Sordi, se apresenta também. Meu nome é Ricardo Sordi, sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá. Fazem uns aninhos, uns 17 anos que eu sou formado. Trabalho com gestão e administração de obras, e projetos também durante esse tempo. E de uns 8 anos para cá comecei a trabalhar com tijolo ecológico também. Sistema construtivo bem interessante. Bacana. Vou começar aqui com o André. O André, você trabalha com empreendimentos de grande porte e tal. Qual que é a importância de um bom projeto, de um bom planejamento de obra, assim, para fazer um aporte, um investimento nesses seus empreendimentos diferentes que você faz? Cara, planejamento e viabilidade é tudo, né? Então, se a gente criar um roteiro de desenvolvimento de um projeto desse, a gente tem toda a parte inicial de viabilidade, né? Econômica, financeira, mercadológica, localização, posicionamento de mercado, isso aí tudo faz parte, né, da viabilidade e da engenharia, né? Então, todo aquele desenvolvimento de raciocínio lógico e gestão de informações que a gente vem aprendendo e apanhando durante a graduação, é uma hora que você tem que colocar em prática, né? Então, isso é imprescindível e fundamental. E uma vez que você supera essa primeira etapa de viabilidade do empreendimento em si, quando a gente vai falar de obra e vai falar da construção, cara, sem planejamento, gerenciamento, é impossível você fazer uma obra. Eu acho que assim, uma obra de grande porte e uma obra de pequeno porte muda a escala, né? Mas a questão de planejamento e controle de produção e tudo isso que envolve o gerenciamento, eu acho que é imprescindível, né? Seja para obras próprias ou seja prestando serviço para clientes. Eu acho que isso aí é fundamental. Mesmo a questão de qualidade, assim, quais os principais índices que tem que acompanhar? Que muitas vezes na faculdade a gente não vê essa parte que você falou de planejamento, da primeira parte de viabilidade, né? A gente só estuda o básico, o certinho aqui, e o mundo faz a gente ter que aprender esse outro lado. Qual que é o grande gargalo que você vê que tinha que ter na faculdade, não tem? Cara, é uma pergunta complexa essa, né? É complexo, porque, cara, durante a graduação a gente aprende a trabalhar como engenheiro, né? E às vezes até pensar como engenheiro. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, você tem que sair dessa caixinha aí e ter um pensamento um pouco mais abrangente. Eu acho que, assim, questões administrativas, gerenciais, empresariais, se tivesse na graduação um pouco de enfoque, um pouquinho maior, eu acho que ia ajudar bastante a gente na profissão, porque eu acho que o engenheiro ele acaba tendo assim um perfil empreendedor, né? E durante a graduação a gente fica mais focado nas questões de conceitos, né? De engenharia. Então você vai lá, tem cálculo, tem estrutura, tem as disciplinas técnicas, né? Mas eu acho que falta um pouquinho essa questão empresarial. Eu acho que essa questão de viabilidade de empreendimentos, um pouco mais de economia, eu acho que ia fomentar mais empreendedores, engenheiros e empreendedores. Eu acho que seria bem bacana. Show. Vamos ouvir agora o Ricardo. Ricardo, o que você tem para dizer sobre essa questão de gestões de obras, né, dos mais diversos modelos que você já vem operando? Qual que você acha? O que é a importância disso?
O que está na cabeça do Ricardo aí a respeito, acerca de gerenciamento e gestão de obras? Certo. Pegando um gancho ali no que o André estava falando, quando eu estava na faculdade, lá chegando no final, você começa a pensar, né, o que você vai fazer da vida, que área que você vai atuar. E o meu sonho na faculdade era ser incorporador, né, construir para venda, construir para aluguel, esse tipo de coisa. E como eu cheguei lá no 5º ano, eu falei que tá, eu sei fazer uma obra, mas para eu conseguir construir para vender eu tenho que ter lucro, né? Como que eu faço para ter lucro, né? E aí a faculdade realmente é um pouco falha, né? Só dava uma pincelada. E eu comecei a procurar outras coisas, né? Comecei a estudar principalmente o PMBOK, que é a metodologia de gerenciamento de projetos, acho que é a mais famosa do mundo aí. E eu tirei muitas coisas que eu uso hoje dessa metodologia. Depois vim estudando mais, né? Eu vi outros autores e eu cheguei numa metodologia de planejamento e gestão, né? Para você fazer gestão, você tem que ter o planejamento, você tem que ter o plano. E aí, com o plano, você vai ajustando, né, a realidade no dia a dia da obra e comparando com o plano sempre. Nunca pode perder do ponto de vista do plano, né? A linha de base, digamos assim. Então, você traçou a linha e você vai acompanhando mês a mês ali, semana a semana, quinzena a quinzena, se você está dentro ou fora de custo, qualidade, prazo, recursos, se está faltando, se não está, previsão de compra de material. E todos os demais itens que compõem, digamos, sejam os pilares, né, da gestão, do planejamento da gestão. Legal, vamos dar uns cortes nessa linha tão técnica assim, porque a gente sempre também começa querendo entender quem são esses engenheiros, de onde eles vieram, o porquê escolheram engenharia. Sempre é muito bom também para que os acadêmicos que estão ouvindo, né, a gente não achem que a vida é só história de sucesso, só coisa dando certo. Ou às vezes as motivações por escolher engenharia muitas vezes pode ser parecida com quem está nos ouvindo. Então, começar pelo André, só para nos passar de onde veio essa vontade da engenharia, de onde surgiu, qual que é o impacto disso para você. Pode ficar à vontade, André. Essa decisão de fazer engenharia, como é que eu explico isso aí para vocês? Quando você está ali no colegial, você começa a pensar o que você vai fazer da vida, né? E é uma reflexão, assim, quando você tem lá 15, 16 anos, você pensar o que você vai fazer da vida é meio pesado, né? Mas aí, cara, a engenharia surgiu, eu acho que assim, toda criança que quebra um brinquedo quando é criança para saber o que tem dentro, eu acho que tem uma boa possibilidade de ser um engenheiro, né? Então, assim, como eu já quebrava bastante coisa para descobrir como é que funcionava, eu falei assim, pô, acho que agora eu vou ter que fazer engenharia, né? E o meu primeiro vestibular eu prestei para engenharia em 93, tomei pau, não passei, vim de escola pública, aquelas limitações todas. Aí fui fazer cursinho, não tinha score ainda para passar em engenharia, aí eu optei em fazer física, que daí eu ia ter ali um tempo para eu poder aprender um pouquinho de matemática e física. Fiz um ano de física, deu certo. Aí eu aprendi um pouquinho, prestei engenharia, aí eu consegui passar em engenharia e fiz a graduação de engenharia. Depois que eu acabei engenharia, em 2002, aí em 2005 eu fui fazer uma pós em gestão de produção, que era uma coisa que tinha alguma coisa a ver com o meu trabalho de conclusão de curso. Mas aí eu fui me meter a fazer ciências sociais. Aí eu fiquei 8 anos fazendo ciências sociais na UEL. Então, assim, são informações que eu acho que agrega, assim, quando você vai pensar em empreendimentos imobiliários, você vai pensar nas relações interpessoais, então eu acho que ajuda. E eu acho que fundamentalmente o curso de engenharia te dá um raciocínio lógico, né? Você fazer gestão. Engenharia no dia a dia, cara, é resolver problema, né? Então, a gente consegue, eu acho que com a metodologia do ensino da engenharia, com um pouco de experiência, fazer uma boa gestão. Hoje, se eu voltasse no tempo, eu acho que eu faria engenharia de novo, né? Faria engenharia de novo. Que eu acho que por conta dessa capacidade de fazer gestão e resolver problemas. Então, as obras nunca se repetem. Se você for fazer a mesma obra em outro terreno, é uma obra nova, tem diferenças. Então, assim, sempre tem uma coisa nova para você resolver. E essa capacidade que a gente tem de solucionar as coisas, gerenciar pessoas, equipamentos, logística e tal, acho que isso aí é formidável, cara. Acho que a engenharia nos dá essa condição. Ricardo, conta pra gente um pouquinho da sua história. Fala aí.
assim como o André disse, né, lá 15, 16 anos é muito difícil, né, você escolher a profissão, né, que você vai ter pro resto da vida. Mas a questão de construção, né, aquela imponência de edifício sempre me chamou a atenção. E a matéria que eu era menos pior, digamos assim, era matemática, né? Então, melhorzinho, né? Eu ia ali. Física eu gostava também um pouco. E aí foi um caminho natural ali, né? Alguma engenharia, flertei com a elétrica ali, mas acabei fazendo civil mesmo. E é isso. A ideia minha era ser empreendedor nessa área. Acabou que eu me formei, fiz um empreendimento, mas aí já parti para prestar serviço para clientes. E aí essa parte de construtora, de incorporador foi ficando de lado, né? Eu fui conseguindo serviços e construindo um certo nome, e aí estamos aí até hoje. Não, aqui eu vou pedir uma desculpa, porque eu te conheço faz um tempinho bom, né? E eu queria falar que você já foi engenheiro autônomo, assim, sozinho, sem construtora. Eu lembro que você já foi engenheiro de prefeitura, você já teve fábrica de laje, você já teve bar, né? Eu acho que todo mundo aqui chega uma época da vida que você fala, vamos abrir um bar, né? Já teve bar. Agora está com uma fábrica de tijolo ecológico, junto com essa questão da construtora e projetos. Então, você tem um perfil empreendedor, você tem um perfil diferenciado. É essa parte da história que a gente quer ouvir. Conta uma história que mostre essa parte empreendedora, que mostre a engenharia. Olha, você fez isso aqui, aquilo lá, abriu o primeiro negócio, teve que ter um planejamento para abrir o negócio. Toda obra é um negócio, com começo, meio e fim. Tomara que tenha fim, né? Porque tem obra que não acaba, né? Mas assim, você entrega. Pois é. Então, conta pra gente uma história legal sobre essa tua vida de empreendedor, essa carreira empreendedora que você tem. Conforme eu me lancei no mercado, né, depois de estar formado, eu fui conseguindo os trabalhos, fui conseguindo prestar serviço, fiz as minhas construções também para venda. E aí você vai identificando os gargalos do mercado, onde o mercado está atendendo mal, onde tem oportunidade. E eu tinha muita vontade, né, de empreender, sempre tive, né? Apesar de eu ter sido funcionário em algumas empresas, eu sempre tive, né, mentalidade mais de empreender. E eu fui identificando esses gargalos e na época eu não conseguia, né, deixar passar. Na época eu identifiquei que a parte de laje estava com atendimento ruim, né, estava com material razoável, que dava para fazer melhor, e eu mergulhei nessa. Ficamos 2 anos e pouco, né, no mercado de laje, um mercado muito interessante. A gente tinha projetos para partir para outros pré-moldados, para laje protendida e tal, mas aí acabei me desentendendo com a minha sócia na época e acabou que foquei mais nas construções. Aí eu fui funcionário também em mais 2 empresas, fiz um concurso em paralelo, fiz 2 na verdade, fiz um na prefeitura aqui de Nova Aliança, um em Paranavaí, passei nos 2. Nova Aliança eu assumi meio período ali, fiquei 1 ano, daí eu pedi exoneração também, porque não era o meu perfil, né? As coisas de prefeitura, assim, são mais devagar, digamos assim, tem muita lei, muita coisa que não pode, não é aquela dinâmica do empreendedor que fala assim, não, eu vou fazer isso aqui e depois eu vejo, né? Não, lá você tem que ver 10 vezes antes de fazer alguma coisa, então as coisas não saíam e tá tudo certo, né? O setor, é assim, então, mas eu acabei vendo que não era para mim e acabei pedindo exoneração. Passei aqui também para Paranavaí, mas no dia de assinar lá, eu falei, não deixa para lá. Aí eu também cedi a vaga. E aí depois foquei mais nas construções, foquei em projetos e construções, né? Aí quando eu foquei, eu dei uma crescida boa também. O meu ex-sócio, né, que hoje também é um grande profissional aí na cidade, o Paulo. A gente fez bastante coisas aqui em Paranavaí, Loja Avan, o Gugão, né, o supermercado, enfim, teve vários projetos e obras que a gente teve envolvido aí. E foi mais um momento que eu foquei, eu sempre apareceu oportunidade eu pegava, eu ia atrás, apareceu oportunidade eu pegava porque eu achava que eu podia fazer. Só que quando você pega muita coisa e você não consegue pessoas, né, assim, você abre uma coisa, tem que ter uma pessoa junto com você, você abre uma outra coisa, tem que ter uma outra pessoa junto com você, especialista naquela coisa.
E em algumas eu não tive, então eu acabei não dando conta, né, de fazer. Mas a oportunidade foi bem escolhida. O problema é que eu não executei, talvez, a melhor forma para ter empresas duradouras. Aí, só que o meu escritório sempre durou, sempre foi para frente. E depois desse período aí eu resolvi focar bem no escritório. Até que veio a pandemia, daí voltando da pandemia, o pessoal estava doido para festa, né? E eu tinha uns amigos, né, uns colegas que eu não escondia deles. Desde a época da faculdade, meu sonho era ter um bar, né? E aí eles vieram, né, duas pessoas que já tiveram um bar aqui em Paranavaí, foi talvez as maiores boates que tiveram aqui, cada um foi dono de uma. Eu falei, vamos embora, né? Vamos entrar aí. Eu tinha um dinheiro na época, né, para investir. E a gente abriu Nicolau Bar e tá lá até hoje, né? Legal. Então, um bar também de muito sucesso aí para pessoal jovem aí. E tá acontecendo lá. E é isso. Mas assim, desde 2016 para cá, tô bem focado assim no meu escritório e nas minhas obras próprias. Aí que eu consegui um pouco mais de solidez, digamos assim. Seguindo a mesma onda, né, André? Como que aconteceu a Masia, construtora Masia, incorporações? Da onde que surgiu essa vontade mesmo? Você acabou passando por alguns outros processos ou já veio direto? Como é que as coisas aconteceram, né? Eu fiz estágio desde o primeiro ano de engenharia. Então, no primeiro ano eu fiz estágio, segundo ano. Terceiro ano eu não fiz estágio, resolvi estudar. Depois o quarto e o quinto ano, eu fiz estágio. Na metade do quinto ano, a UEL entrou em greve, é um processo de greve lá bastante extenso na UEL. E aí eu peguei uma primeira obra que foi uma obra de reforma para fazer. Aí a partir de então, a gente começou a trabalhar na área de engenharia, né? Então assim, eu sempre trabalhei de certa forma por conta própria, né? E 2018 para cá foi quando eu foquei um pouco mais no desenvolvimento de produtos imobiliários, né? Então assim, até o Ricardo estava falando essa questão de ser incorporador e tal. Eu acho que assim, a engenharia ela é muito diversa, né? Então a gente pega obras industriais, fazer uma barragem, fazer uma usina, são obras que deve ser maravilhoso fazer isso. Mas eu acho que a construção civil, fazer um prédio, eu acho que é icônico, né? Para a engenharia civil. Só que assim, a gente fica sujeito a tantos problemas, né? E aí assim, a gente tem, vamos citar problemas econômicos, né? Quando eu me formei em 2001, 2002, a gente estava numa crise econômica muito séria, né? Então assim, muitas pessoas que estavam se formando naquela época acabaram não entrando na engenharia civil, porque não tinha emprego. Loucura. Então foi fazer concurso, foi buscar outras oportunidades. Então, assim, às vezes você tem uma vontade de seguir em um segmento da construção civil, mas a gente depende muito da economia também, né? Aí a gente pega lá 2015, 16, 17 também, foi um momento muito difícil da economia. Então, assim, a engenharia civil, ela é complexa por si só, mas quando a gente pensa no mercado imobiliário e tanto assim e construções industriais, obras grandes e tal, está muito atrelado ao desenvolvimento econômico, né? A gente atuou bastante já na área industrial e às vezes você estava lá um ano desenvolvendo um projeto porque a empresa era multinacional e investia, ia fazer uma ampliação no Brasil e tal, e de repente está cancelado. Mas como assim está cancelado? Né? Teve desvalorização do real, aumentou o dólar, tem tantos problemas externos e que fogem da nossa alçada que cai por terra projetos, né, e perspectivas de desenvolvimento para a nossa área. Então, um projeto imobiliário que você tem lá um período de desenvolvimento, viabilidade, 2 anos, aprovações de órgãos públicos, tal. Numa dessa mudou o presidente, mudou um cenário econômico e você vai lançar isso ao mercado e como é que fica a resposta mercadológica para você viabilizar ou não. Então, assim, o risco é muito grande. E às vezes no meio do caminho a gente tem que mudar um pouco o foco, porque senão você quebra, né? Então assim, se você pegar historicamente e olhar para trás, quantas empresas que já quebraram, que foram incorporadoras, que foram empresas de engenharia, que quebraram e os engenheiros tiveram que se reinventar por conta de questões econômicas, né? Então isso aí é uma coisa que preocupa bastante. Tinha uma linha de prédios lá em Londrina que ficaram muito tempo, né, sem terminar, né? Eu acho que era
Ecol, alguma coisa assim. Eu não esqueci o nome da empresa. Então, o caso da Encol, né? O caso da Encol foi o Brasil inteiro. Foi um caso assim, houve até um divisor de águas antes da Encol e depois da Encol, né? A questão do patrimônio de afetação, ele surgiu e se aplicou depois da quebra da Encol, que, né, é uma forma de você preservar os compradores, né? Mas você vê, do ponto de vista de engenharia, a Encol era uma empresa fantástica. Eu tenho até guardado o resto de projetos lá de prédio que eles fizeram. Se você pegar um projeto da Encol lá dos anos 90, colocar uma sacada na churrasqueira, cara, é um prédio atual hoje. Então, assim, do ponto de vista de engenharia, tecnicamente falando, o que eu vi deles e tive conhecimento, cara, é admirável. Só que houveram problemas de gestão, econômico, não sei exatamente o que foi. Mas quando a gente pensa em empreendimentos aí, que o ciclo todo de início até a entrega das chaves passa de 5, 6, 7 anos, não estou falando da construção, estou falando do processo todo. Né? Então a gente fica sujeito a mudança de governo, mudança econômica, desvalorização da moeda. E assim, é muita incerteza, o risco é muito grande. É bonito você ver um prédio pronto ali e tal, mas quando você começa a entender todos os desafios e todo o processo que você tem que fazer para chegar e entregar a chave lá, de se pensar, viu? Diz que a obra tem 3 fases interessantes, né? A hora que você marca no chão, vai ficar, o cara acha lá que vai ficar pequeno. Aí você consegue erguer um pouquinho as paredes, mais ou menos. Aí a hora que você pinta as paredes de branco, até que ficou bom, né? Mais ou menos isso. Tem que lidar com essa ansiedade do cliente. É complicado. Mas voltando na questão das obras, principalmente com relação a dicas, queria que o Ricardo desse aí para quem está começando na engenharia, o porquê realmente é tão importante esse planejamento, quais são as principais dicas que a pessoa precisa tomar cuidado, né? Na hora dela fazer esse planejamento, o que ela precisa se preocupar, né? Nós estamos falando aqui de planejamento, de cronograma, de imprevistos. O que acontece em todo esse cenário com relação à gestão? Olha, a pessoa que ela não tem experiência com obra, o ideal é que ela tivesse uma lista de ações para fazer, né? Para ela não se perder, não esquecer, não depender só do mestre de obra. E essa lista, você só consegue gerar ela se você planejar a obra, né? Aí tem aquela questão, mas eu não tenho experiência, não sei planejar, né? Eu não sei planejar porque eu não tenho experiência. E eu não tenho experiência porque eu não sei planejar. Mas, cara, o estudo teórico do planejamento, ele te traz muita bagagem. É melhor você estudar a teoria e tentar aplicar do que nada, né? Então, quem está começando, experiência zero, é melhor começar com um plano do que com nenhum, né? Então, a dica que eu daria, né, digamos assim, para quem está começando é estudar o planejamento da obra realmente. Principalmente, em primeiro lugar, estudar os projetos, né? Para quem vai começar em obras pequenas, médias, estudar os projetos. O engenheiro ele tem que ter o projeto na cabeça, praticamente, digamos assim. E a partir dos projetos você consegue planejar a obra, né? Por mais que você... Exemplo, você vai executar um elevador, né? Por mais que você não saiba, como recém-formado, que um elevador demora, sei lá, 40, 60, 90 dias para ser entregue, você pode listar tudo e sair perguntando, ligando para todos os fornecedores como é que funciona, né? Ontem tinha Google, hoje tem inteligência artificial, né? Então, ninguém pode dizer hoje que não sabe, ou que pelo menos não tem ideia do que está fazendo, né? Tem muita informação hoje. Acho que o problema hoje é a organização mesmo. A pessoa conseguiu organizar a informação, ela consegue ter 90% das respostas que ela precisa para executar bem uma obra. Falando de recém-formado, lógico, né, obras pequenas e médias, ela tem 90% da informação para ela fazer bem feita uma obra e não sair muita coisa fora do plano, digamos assim, né? Vamos considerar essas obras nesse padrão, né? O André também lidando com mão de obra de uma forma diferente que a gente vê na maioria das obras. Vamos colocar aí 80%, 90% das obras, principalmente aqui na nossa região noroeste do Paraná, são obras mais simples, obras que muitas vezes não têm a estrutura que tem hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha ali já registrado, o modelo de segurança, né? Mas tirando toda essa roupagem, o que a gente vê com relação ao planejamento? Tudo bem, fui lá, eu planejei,
eu olhei nos catálogos, eu olhei os indicadores, eu olhei as tabelas, olhei uma SINAP, olhei uma TCPO, olhei qualquer outra tabela e lá marca a produção do indivíduo. Aí você coloca lá, você faz todo o seu planejamento bonitinho, em cima de alguns parâmetros, né? E como fazer isso virar realidade na obra? Né? O que vocês enfrentam, André? Porque uma coisa quando você está fazendo viabilidade, por mais que você tenha uma noção, né? Eu tenho uma noção de uma produtividade, mas e como lidar com cada ser humano? Né? Cada ser humano é uma produtividade meio que única. Né? Você pode ter uma média, uma base, mas como que vocês lidam com esses problemas? Porque está atrelado à entrega, está atrelado a vários fatores. Né? E como que vocês lidam com isso? Então, mas isso que você está falando, a gente já foge da engenharia. E isso tudo que você está falando vai recair no campo de gestão de pessoas, né? Que é um atributo que o engenheiro também tem que ter para executar a obra. Complementando o que o Ricardo falou, essa questão de obras pequenas, quando o engenheiro acabou de se formar e vai fazer uma reforma, uma casa, seja lá o que for, uma obra relativamente pequena, eu acho que primeiro assim, o engenheiro recém-formado ele tem que ser um cara interessado em aprender, interessado em ter o conhecimento, interessado em juntar os conceitos que ele teve ali, que durante a graduação parece que são meio, não tem conexão uma coisa com a outra. A gente sempre por princípio, né, a gente sempre tentou ter nas nossas obras aí estagiários ou até aqui em Paranavaí que a gente convida os estudantes de engenharia para todo mês participar lá, acompanhar uma concretagem e tal. E assim, uma queixa que eu faria, né, é a falta de interesse e a falta de conexão que os alunos fazem em relação às disciplinas, né? Então, você está em cima de uma laje. Eu não tenho de cor as armaduras da laje, mas eu sei o conceito do que é um diagrama de momento fletor. Então, eu tenho que bater o olho naquela viga e entender se aquela armadura está correta ou não. Às vezes a gente pega um erro de armação, não porque eu sei de cor quais são as barras que estão ali na viga, mas porque eu sei qual que é o conceito de diagrama fletor. Vai ser que aquela viga foi montada invertida. Né? Então, por quê? Porque a gente tem que olhar uma viga e enxergar ali o desenho onde o cortante é máximo, onde o momento é máximo, e em função disso é onde vão estar as armaduras, né? Então, assim, o estudante, o recém-formado, ele tem que ter esse interesse, ter esses conhecimentos assim, cristalino, de forma muito clara, bater o olho, tá errado, confere, né? E uma forma, eu acho que de fazer o planejamento em obras pequenas é você trabalhar com aqueles planejamentos semanais, né? Então você pega o mestre de obra ali, pega o empreiteiro, pega o encarregado, senta aqui comigo, vamos fazer o planejamento da semana, o que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Chama ele para trabalhar junto, pergunta para o empreiteiro o que ele quer fazer aquela semana, para tentar ter engajamento, para tentar trazer o cara para o seu lado e você conseguir cumprir. Porque se você cumprir uma semana, cumpriu 2, cumpriu 3, cumpriu 4, você bateu a meta do mês. Né? Se o segundo mês também foi assim, então você está cumprindo um cronograma. Né? Se você tentar impor isso aí a força, não vai dar certo. Né? Em obras grandes ainda você tem uma estrutura maior de controle e tudo, ainda você consegue exercer às vezes um pouco mais de força, mas em obras pequenas, então, para o cara que está começando, se ele focar no planejamento semanal de tarefas e conseguir colocar isso em prática, já é um avanço extraordinário. E só respondendo a sua última pergunta, quando a gente faz um orçamento, quando a gente faz uma composição de custo, basicamente você está atrelando tempo e produtividade, né? Então o custo é em função do que ele produz por hora. Né? Aqui em Paranavaí, em especial, a gente tem estagiários que fazem esse apontamento. Então a gente tem uma programação e a gente faz o controle desse planejamento. Então a gente tem estagiários que dão suporte e faz o levantamento e está lá medindo realmente. Né? Então assim, ele demorou tantos minutos para montar uma forma, ele demorou tantos minutos para montar uma armação de pilar. Alvenaria, todo dia a gente faz um levantamento de quantos metros quadrados de alvenaria foi feita, alvenaria de que tipo, de 14, de 19, de 24, e aí a gente consegue, em função desses dados, verificar se o custo dessa mão de obra está extrapolando ou não. Né? Se estiver extrapolando, por quê? É baixa produtividade realmente da mão de obra, é falta de treinamento, ou a gente errou as nossas premissas de produtividade, então a gente vai retroalimentando
os nossos números, né? Para a gente ir afinando e ajustando, mudando tecnologia eventualmente, se não consegue aumentar a produtividade por conta de limitação de tecnologia construtiva. Então aqui a gente está usando aquela argamassa polimérica, que é a famosa cola lá para poder fazer alvenaria. A gente conseguiu melhorar um pouco a produtividade em função disso. Então é isso, é controlar. Né? É controlar e medir basicamente o tempo. Uhum. Ricardo, nessa mesma linha que o André estava falando, eu queria perguntar para você. Você tem uma experiência em obra vasta, né? Quais são os principais causas que você já vivenciou ou que conhece que furam o planejamento? As principais e as mais absurdas dentro da tua concepção que acontecem. Porque é aquele tipo de coisa que assim, o planejamento ele é redondinho, o papel é lindo. Aí quando vai executar, o que sai? O papel ele é um plano, né? O plano é o ideal, né? Na prática, o que eu vejo que o gestor da obra, o engenheiro tem que tentar fazer é aproximar o máximo daquilo. Só que o plano é o plano, igual você falou. Você vai adaptando e vai atualizando ele conforme a obra vai passando. Se você planejou uma obra para 12 meses e atrasou um mês, dificilmente você vai conseguir fazer em 12 meses, você vai fazer em 13, né? E aí você tem que fazer toda a reprogramação, um novo plano dali para frente. Voltando um pouco, né? Eu vejo que o maior problema, assim, para você executar um plano, para você conseguir botar o plano em prática, é a comunicação. Comunicação entre todos os envolvidos, o engenheiro, os projetistas, né? A mão de obra, o construtor, os fornecedores e o proprietário. Eu acho que o engenheiro que domina melhor essa arte da comunicação, a probabilidade dele fazer uma obra mais rápido, com menos atrito, talvez até com maior qualidade do que um engenheiro muito bom tecnicamente apenas, é maior. Né? Então eu acho que a comunicação ela é o principal fator que o engenheiro tem que dominar para poder conseguir levar uma obra redonda, né? Agora você perguntou de absurdos, né, que atrasam o cronograma. Cara, aí tem vários, né? A mão de obra, né, é um deles, né? Por exemplo, segunda-feira é um dia de baixa produtividade, né? Por conta do pessoal força um pouco aí o final de semana e segunda-feira não rende tanto. Aí tem outras, né? Por exemplo, falha na entrega de materiais, por exemplo. Né? Se você não tiver muito em cima, não conhecer bem os fornecedores e o setor do material para saber se ele está em falta, se ele não está, como que é a entrega, o caso do elevador que eu citei, né? Em obras um pouquinho maiores, né? A obra da Juicitos ali de Sul, que a gente administrou ali também, tinha a questão do transformador, se eu não me engano era 90 dias que você tinha que fazer o pedido certinho antes dele vir, né? Então, tem materiais especiais, tem que tomar cuidado. E fornecedor, tem que ficar em cima dos fornecedores, né? Você tem que conhecer o fornecedor. O atraso é principalmente quando você não antecipa o pedido, né? Ou então quando você não conhece muito o rol de fornecedores que você está lidando, ou aquele fornecedor específico que você contratou sem conhecer. Creio que esses aí são os principais motivos, assim. Mas o principal, assim, é a comunicação, para mim, sem dúvida nenhuma. Eu posso até contar uma historinha dessa semana aí, porque assim, problemas dos mais diversos é o que a gente mais tem, né? Então, essa semana em especial, a gente teve problemas sérios de concretagem. Então, a gente passou já uma programação de concretagem até o final do ano para concreteira, né? Porque a gente tem uma periodicidade de concretar pilar e laje, então a gente já fez uma programação até o final do ano e documentou por e-mail para a concreteira. Simplesmente alguém lá esqueceu, não viu, né? E aí a gente exerceu o poder aí para poder ter o concreto na obra e na terça-feira conseguimos fazer uma programação. Hoje é sexta, então a gente conseguiu marcar para terça-feira para concretar os pilares. Na metade da concretagem, o que aconteceu? Quebrou a bomba. Então, isso na terça quebrou a bomba. Na quarta-feira, choveu, né? Aqui em Paranavaí choveu na quarta-feira. Então, não conseguiram atender. Na quinta-feira, estava programada para a bomba chegar meio-dia, para a gente acabar de concretar os pilares. A bomba chegou
4h30, 5 horas. Mas nós falamos, não, vai concretar. E aí a gente tem uma mão de obra básica ali nossa que não pode mandar o concreto, nós vamos concretar. Concretamos um caminhão ontem à noite, a bomba pousou na obra, para a gente garantir que a bomba ia estar de manhã, porque senão a bomba some, né? Aí na sexta-feira de manhã, hoje, a gente acabou de concretar mais 2 caminhões, concretou os pilares. Então uma programação que era para ter sido feita na terça-feira de manhã, super tranquilo lá, com 3h30, 4 horas a gente concretaria os pilares. A gente teve uma série de intercorrências e conseguiu concretar na sexta-feira. Então, isso aí é só um exemplo do que aconteceu essa semana. Mas isso é uma frequência, uma briga em relação a concreto, em relação à bomba, e depois quando dá tudo certo, você tem problema no traço, você tem problema no slump, você tem um problema pós-concretagem de garantia de qualidade de resistência de concreto. Então, assim, cara, é uma gestão complexa. Eu até acompanhei parte do trabalho que foi feito na MASE a respeito disso e eu acho que isso é interessante a gente deixar aqui bem pontuado, pessoal, que a gente acha que planejamento é só ali organizar e não é bem isso, né? São tantos fatores que envolvem, né? E você dificilmente vai ter no papel ali tudo realmente que vai acontecer ao longo de uma obra. Por mais que você seja ali um gênio do planejamento, realmente vai ter esses problemas, é onde entra o bom engenheiro, é onde entra aquela pessoa que tem aquela visão, uma visão clara, para tentar driblar ali todos aqueles problemas e fazer acontecer. Mas a gente sabe que acontecem esses problemas e aí você vai ter que se documentar. Né? Eu acho que esses são problemas que a gente encontra, principalmente você falou da questão do slump, questão da resistência do concreto. Você imagina a responsabilidade do profissional, da construtora, do engenheiro de estar entregando um prédio. Porque se a gente for parar para pensar, o nível de confiança do ser humano é absurdo, né? Porque ele deita a cabeça, dorme, não está nem aí com aquela impressão se vai cair ou não. Então ele realmente confia no trabalho da engenharia. E você tem que estar sempre atento a isso, né? Então foi lá, deu problema, né? Como que você faz? Porque isso também já vai mudar o seu planejamento. Porque se deu errado, por exemplo, o teste de resistência de um concreto como esse, você já tem que remanejar muitas coisas que já vai afetar tudo que você tinha lá de planejamento. Acontece alguma coisa nesse sentido? É possível acontecer? Então, acontece, é um problema que a gente não quer ter, né? Essa questão do concreto, por exemplo, é um problema que a gente jamais vai querer ter. Então, a gente tem que fazer o quê? Garantir a qualidade, né? Então, a gente tem que procurar uma empresa fornecedora de concreto que seja renomada, que seja que tenha um histórico de boas obras, né? E assim, a gente acaba sabendo quais são as empresas que acabam não tendo condição de atender, então a gente tem que privilegiar essas empresas. Às vezes você vai pagar mais caro no concreto, mas é um problema que a gente tem que evitar, é um problema de falta de resistência, né? Então a gente tem que receber o concreto, conferir nota, conferir lacre, fazer o teste de slump teste para ver a trabalhabilidade do concreto, liberar o caminhão, fazer a moldagem, mandar romper, né? A concreteira faz a dela, mas a gente tem que ter o nosso controle tecnológico. Tudo isso para quê? Para a gente garantir a qualidade do concreto, né? Então, a gente faz o controle constante, né? De tudo. É controle de argamassa, é ensaio de arrancamento, alguns ensaios de material que a gente acaba recebendo, a cerâmica que você vai ver lá, a planicidade. Basicamente, a gente faz controle de tudo, né? Antes de começar a obra, já tem que fazer o laudo cautelar da vizinhança, né? Registrar em cartório, aí é diário de obra, todo o controle. A gente usa um ERP, que a gente faz todo o lançamento de nota fiscal, a parte administrativa. Então, assim, é complexo, viu? Não estou querendo desanimar ninguém não, tá? Não. E assim, tem uma coisa que eu acho importantíssimo na obra, né? Que a gente está falando aqui de planejamento. Acontece muito em obra pequena. O cara só lembra de te pedir depois que acaba. Então, se você não se planejar, o cara fica a manhã inteira sem fazer nada. A hora que você chega lá, ué, mas acabou o cimento. Ah, mas faltou areia. Ah, mas não dá para fazer porque a gente trabalha em 3 aqui, fulano faltou, então a gente está aqui parado esperando o senhor falar alguma coisa. Mas você só veio agora? Isso acontece na obra de vocês também? Não, é impressionante, né? E assim, uma coisa que a gente vê é que um material mais perecível na obra é a mão de obra.
O cara que ficou enrolando a manhã inteira, ele não faz uma outra manhã de, vamos falar assim, de hora extra tal, para cobrir aquela manhã. A não ser que seja empreita. Mas os caras enrola com força. Conta pra gente, Ricardo, alguma coisa que você já viu acontecer desses modelos assim, que você ficou sabendo que talvez não aconteceu na sua obra, mas essas histórias de furos por atrasos, por sei lá. Isso é muito comum, né? Se você, nas nossas obras, a gente tenta, todas as manhãs ali, a gente está acompanhando, toda semana faz um levantamento de estoque ali. Não é nada detalhado assim no nível, mas é só para você garantir que não vai faltar. Então a gente tem uma visualização lá de 3 semanas para frente, de tudo que deve acontecer nas próximas 3 semanas, e é atualizado toda sexta-feira. Então toda sexta-feira eu atualizo o cronograma para as próximas 3 semanas, junto com o mestre de obra, como o André citou ali. Então a gente tem uma previsão do que vai acontecer. Aí baseado nessa previsão, que é mais ou menos 3, 4 semanas, que dá tempo de você cotar o material, entregar o material e executar o serviço, para que não falte. Mas vou citar um exemplo aqui. A gente estava executando uma obra de tijolo ecológico e no caso a gente não tinha sido contratado para administrar, né? A gente foi contratado para fazer as visitas técnicas, né? E aí eu cheguei um dia na obra, o cara falou, acho que era umas 3h30, 4 horas da tarde, né? E o cara falou, acho que não vai ter argamassa para sentar o tijolo amanhã. E só tinha essa frente para fazer, né? Porque quando libera o tijolo é bastante. Eu falei, tá, já pediu já para o proprietário, né? O cara falou, não, avisa aí lá, fazendo um favor, que vai precisar para amanhã cedinho, senão não vai ter o que fazer. Tipo, 3, 4 horas da tarde, a hora que o cara viu ali que estava no último saco ali, ele lembrou de pedir, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Com o fornecedor, aconteceu comigo há um tempo atrás, também numa obra, né? Que a gente não estava administrando. Esses erros já aconteceram comigo lá atrás, mas eu creio que eu aprendi, acontece pouco hoje em dia. E aí a medida da laje foi mandada errada, né? Uma laje de uma sacada protendida. A medida da laje no projeto acho que era 1,50 ou 1,40 para fazer um guarda-cor para sobrar 1,20, que era o que precisava para os bombeiros, né? Kitnets. E aí foi mandada uma medida menor, né? E já a concretária estava marcada para dali 2 dias. E o cara entregou em cima da hora e teve que se virar lá para trocar. Enfim, acabou trocando. Chegou assim, final da tarde um dia para concretar no outro dia. Deu tempo de subir, montar, o concreto acabou chegando perto da hora do almoço, deu tempo de fazer ainda. Mas se você não fica como ele falou ali, né? Como o André falou, conversa com o mestre de obra ali todo dia, ou pelo menos umas 3 vezes por semana, para você ir atualizando. Você tem que ter o plano tem o seu valor. Mas o plano não é fixo, não é estático. Ele é um plano para você ter uma lista, você tem uma linha para seguir. Mas você tem que ser flexível a ponto de ir mudando isso daí, toda semana, né? Então, esse é o acompanhamento. E para você fazer esse acompanhamento, você tem que conversar com o mestre de obra, com o pessoal que está na obra e acompanhar o material que está na obra também, né? Isso nós estamos falando de produção, né? De gestão de obra. Então, se você não acompanhar e não ir dando baixa, essa semana fez tantos metros de alvenaria, de tijolo ecológico, por exemplo, gastou tanto de argamassa. Então, semana que vem a previsão é fazer mais 100 metros quadrados. Então, você multiplica ali, você vai ter o consumo previsto. Você tem que ter aquele material na segunda-feira ali para aguentar a semana, para você não ter que pedir em cima da hora, sem cotação. Você paga mais caro, né? E corre o risco ainda de ficar parado, que é prejuízo para todo mundo. Tem material que você consegue fazer ainda o controle visual, né? Você dá uma volta pela obra, você consegue ter essa percepção, né? Baixou o estoque de tal produto ali, então, né? Mas tem situações, por exemplo, madeira, né? Madeira é uma coisa que some na obra, né? Então, assim, se você não tiver um plano de corte, de manejo dessa madeira que está na obra, se deixar o pessoal à vontade cortando, eles cortam uma tábua novinha para tirar um pedacinho lá e quando você vê, cadê o material, né? Então, assim, exige um controle, tem que ficar em cima. Tem que ficar em cima e, às vezes, você tem que gerenciar recurso, né? Então, você tem que fazer, às vezes, compras menores. Então, assim, o seu estoque vai ser mais baixo, porque você tem que gerenciar o recurso, ou, às vezes, tem que gerenciar espaço. Não dá para você receber uma carreta de cimento, porque você não tem espaço para armazenar. Então, assim, logística, né? Então, por isso que eu falo, engenheiro, para fazer esse tipo de trabalho, ter toda essa coordenação e
E esse domínio, engenharia, eu acho que te dá essa capacidade aí. Qual que é... Desculpa, é só terminar. Dentro disso daí que você está falando, vocês trabalham bem a gestão de contratos? Porque também é outra coisa que dentro da cadeira da graduação, a gente tem uma aula de, vamos falar assim, de direito lá e tal, mas eu creio que é meio superficial. E vocês trabalham bem essa gestão de contratos? Porque hoje, a maior parte dos acidentes de trabalho é na construção civil. Esses atrasos de obra nos afetam. A gente tem contrato para entregar prazo e multa se a gente não entrega os empreendimentos no prazo. Como que vocês explicam, assim, de maneira mais tranquila, essa parte que vocês fazem de gestão de contratos? Porque na obra você trabalha com muito terceiro, você trabalha com muitas pessoas diferentes. O que vocês podiam dar de dicas nessa área? Bom, eu acho que essa parte jurídica, né, eu acho que é uma questão fundamental. Fundamental no sentido assim, ó, quando você começa a trabalhar com empreendimentos que tem uma performance um pouco melhor em gestão de contratos, né, então você tem lá um prestador de serviço da área de instalações, um prestador de serviço da área de armação, carpintaria, então você pega um empreendimento que você tem muitos terceiros, você está basicamente fazendo uma gestão de contrato, né? Então você tem que ter uma parte jurídica muito bem afinada em relação a isso, né? Para a gente poder gerenciar tanto do nosso lado quanto do lado do terceiro. Agora, questões jurídicas de contratos, por exemplo, de uma venda de um empreendimento imobiliário, ou até mesmo um contrato de prestação de serviço que você como engenheiro tá fazendo, eu acho que assim, durante a graduação você tem uma vaga ideia de que isso faz parte do contexto do engenheiro, mas isso aí é um assunto que você tem que se aprofundar individualmente, ou contratando um bom jurídico para te dar suporte, né? Ou trazendo alguém para trabalhar, ou fazer uma pós nessa área de contratos, direito imobiliário, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso a gente tem a obrigação de ter uma boa noção disso aí, no mínimo para saber contratar um jurídico para te dar suporte, pelo menos isso. Mas aí também a gente vai falar que você também precisa saber de contabilidade, né? Contabilidade eu acho que é um tema extremamente difícil, cara, para mim. Então, além da engenharia, você tem que saber a parte jurídica, você tem que saber a parte contábil, de marketing também é bom saber, né? Porque como é que você vai, né, fazer a propaganda, economia, para saber também como é que... Cara, você tem que saber tudo. Eu tô achando que menos você tem que saber engenharia. Quase isso. É até bom, né? Você contrata um engenheiro bom de obra. Se você souber de engenharia, até vai ajudar. Ajuda um pouco. E na sua visão, Ricardo? Cara, teve uma chave que girou na minha cabeça, né, uns bons anos atrás aí, que a gestão de contratos é muito importante, tem que ter contrato para tudo, especificando entregas, né, mesmo em obras pequenas, médias também. Só que no final do dia, né, você foi contratado para entregar aquilo, então a responsabilidade final daquilo tudo é sua, né? Então você tem que saber, mesmo que você está fazendo todos esses contratos com terceiros e com fornecedores, que no final do dia, o final do empreendimento é teu. O cliente contratou o final, né? A residência lá bonitinha, pintada, brilhante, o comércio, a indústria funcionando. Só que você não pode deixar perder de vista de você ter esses contratos com terceiros, mas sempre pensando, o final é meu, né? E eu tenho que garantir todos esses caras aqui, trabalhar todo mundo, integrar todo mundo para entregar aquele produto que o cliente contratou. Eu pelo menos, né, quando isso girou na minha chave, uns 10 anos atrás na minha cabeça, eu comecei a trabalhar melhor. A preocupação também aumentou, porque eu sabia que aquele cara não ia assumir o atraso da obra, o pedreiro, o azulejista não ia assumir o atraso da obra, porque o cliente me contratou. Né? Então, eu acho importante isso sim, tá? Mas a chave final é sempre de quem foi da tua, né, que é o empreendedor, seja do serviço ou do produto que você está entregando. E quando a gente está falando bastante de obra, tudo, né? Mas os primeiros contratos que a gente celebra são os contratos de projeto, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar em projetistas que
que dominam a disciplina que eles se propõem a fazer projeto, e aí é contrato para ter escopo, né? A gente tem contratado, já faz uns 2 anos, os projetos todos em BIM, né? Então, assim, ele tem que entregar o que é o escopo, o que é o prazo, e os projetos são, a gente vai trabalhar com vários profissionais, então você tem que integrar tudo isso, o que é responsabilidade de cada um. Então, assim, a parte de contrato é fundamental. Você errou um contrato, não combinou exatamente, né? O contrato é a vontade entre as partes, né? Não combinou certinho, não colocou no papel, você vai ter problema, certamente vai ter problema. Bom, vamos voltando então nessa questão de obra para a gente poder estar dando uma encerrada, né? Hoje nós estamos falando de situações que estão acontecendo normalmente, já tem uma vasta experiência, mas se a gente voltasse lá atrás, naquela primeira obra de vocês, queria ouvir de vocês o que vocês fariam diferente, o que foi feito que você se arrepende ou se orgulha, aí fica para cada um. Pode falar, Ricardo. Começar com Cara, o que eu faria? Eu acho que eu faria tudo isso que a gente falou aqui, que eu acho que eu não fiz quase nada, né? Não tinha contrato, não tinha... Era tudo de boca com o fornecedor, definição de escopo, o que era para ser entregue era tudo de boca, não tinha nem WhatsApp ainda muito bem, né? Então era por telefone ou pessoalmente, não tinha essa organização, não tinha noção contábil, né? Estava começando a aprender planejamento, gestão. A parte jurídica também fiquei muito exposto. Tive sorte de no começo não levar uma trabalhista, acabei levando 2 depois, mas foi leve, né? Que bom. Mas foi leve. Tem um bom jurídico. Pois é. Mas, não tive essa sorte, mas continue. Mas no começo eu comecei bem exposto mesmo, por falta de conhecimento, né? Talvez faltou um mentor ali no começo, ou... É aquele negócio também, né? Ou você começa e vai aprendendo, trocando a roda com o carro andando, ou você fica ali esperando, aprender tudo também para começar. Eu já comecei fazendo também e fui levando as pancadas, né? No meio do caminho você vai aprendendo, você leva uma aqui, você se defende aqui, você leva outra aqui, uma trabalhista aqui, se defende aqui, você paga o imposto aqui que você não achava que tinha que pagar, na próxima você já fica esperto, né? E cliente também querendo às vezes te processar por alguma coisa que aconteceu, na próxima você já melhora o contrato, né? Começa a incluir nos seus contratos questão de segurança no trabalho, questão de trabalhista, de vínculo. Então é uma série de coisas que você vai aprendendo a se proteger, né? Vai colocando armadura aí de tudo que é lado e vai seguindo em frente, né? Se for esperar o cenário perfeito, nunca faz nada, né? Pois é, né? Se eu esperasse eu aprender de jurídico, de contrato, de trabalhista, de contabilidade... Até hoje no banco. Quem sabe, provavelmente. Tem com as 4, 5 vidas para você poder aprender tudo, né? Cara, mas você até citou uma coisa que eu acho bem interessante, cara, que é a questão de ter um mentor, né? Eu lembro que quando a gente fazia engenharia, a gente era estudante, alguns trabalhos a gente ia fazer na casa do Nilton Capucho, que era um engenheiro amigo nosso e tal, e a gente ficava sempre ali pedindo dica, vendo como é que fazia as coisas e tal, e é uma coisa que eu sempre fiz historicamente, né? E até recentemente eu fui conversar com o Gerson Guariente lá, pedir umas dicas, porque ele tinha feito umas soluções lá, fui estagiário dele. E aí, assim, é uma coisa que a gente sempre procura. Os projetistas todos, a gente tem qualquer dúvida, cara, vou passar aí, vamos bater um papo, né? Tô pensando em fazer uma coisa, existe essa solução, não existe? Então a gente sempre trocar informação e tentar minimizar um pouco os erros, né? Tendo essas pessoas aí como mentores em cada disciplina. Eu acho que isso aí ajuda muito. A gente vê assim, os médicos sempre tem esse apoio, né? Eu tenho um médico que é isso e aquilo e tal. Eu acho que os engenheiros também podem se ajudar muito, não como concorrentes, né? Não vendo como concorrentes. Mas, Ricardo, tô com um problema aqui, você já passou por isso, como é que eu faço? Você dá uma dica, a gente acabar somando. Eu sempre tive por princípio assim ir lá e perguntar, posso passar aí? Estou com uma dúvida, estou com um problema. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. Se for olhar para trás tudo que eu já fiz, cara, acho que eu faria tudo diferente, né? Planejamento, gestão de pessoas, orçamento, forma de executar. A gente sempre, acho que
Mesmo se você repetir a mesma obra, a segunda vez que você for fazer, você vai fazer diferente, vai ter algum processo que você acaba melhorando, uma tecnologia que você consegue incorporar. Eu acho que essa é a graça do negócio aí, que você sempre está buscando melhorar, né? Fazer com menos recurso, mais rápido e melhor qualidade, né? Esse tripé, baixo custo, prazo rápido e qualidade boa... Nunca existiu, né? Nunca existiu, né? Então, assim, você vai ter que... A gente já fez muita obra industrial, cara, que o prazo é a coisa mais importante. É obra que vai ter a melhor qualidade? Não, você consegue aliar, né? Fazer uma obra extremamente rápida com uma máxima qualidade? Não. Quando você vai buscar muita qualidade, é mais um artesanato, são situações que a qualidade, então, desmancha, faz de novo até chegar no que quer. Né? Eu acho que essa sensibilidade de você entender o que a obra precisa, né? Fora clientes que eu não faria de novo com o mesmo cliente, porque tem cliente também que é problemático, a gente tem que reconhecer isso aí, né? Às vezes o cara não casa o perfil seu como engenheiro com o cliente. Acho que hoje não é demérito nenhum, não tem nenhum milímetro de falar assim, cara, a gente não tem perfil para fazer uma obra para você, sem problema nenhum, né? Eu acho que assim, essas coisas, essa sensibilidade que com a experiência você acaba tendo, se eu voltasse lá atrás, eu faria assim. Espero que se eu voltasse atrás hoje e fizesse de novo, acabasse tudo melhor do que eu já fiz, né? Mas que seria diferente, seria. Acho que novos problemas apareceriam. Né? Mas assim, estamos caminhando para os nossos momentos finais aqui do podcast. E eu queria pedir para você, Ricardo, depois o André, para dar suas dicas para quem está começando e quer ir para essa parte de controle e gestão de obras. A maior parte dos engenheiros que se formam vão para a execução de obras. Né? Qual as principais dicas, assim, a principal que vocês deixam? E daí já faz as considerações. Ok. Eu vejo hoje, né, o estudante, eu já tive bastante estagiários aí nos últimos 7, 8 anos, e a maioria vem com uma deficiência de leitura de projeto. Eu acho que a pessoa, para executar uma obra, ela tem que olhar um projeto e entender ali 99% do que está sendo pedido ali no projeto, né? E buscar com outros profissionais a parte que ela não entendeu, né? Buscar com o próprio mestre de obra, com o encarregado, enfim. Então, a principal dica que eu dou assim, o planejamento é importante, claro, mas se você não lê os projetos, você não consegue fazer o planejamento, você não consegue quantificar uma armadura, você não consegue quantificar um tubo, você não consegue especificar um equipamento, um tipo de material, você não consegue dimensionar a mão de obra, né? Então, a principal dica é focar em ler os projetos. Quem sabe o projeto, a probabilidade de conseguir executar uma obra é muito maior, né? E aí você falou as considerações finais, né? Cara, a construção civil, né? A área de engenharia é fascinante, né? É formidável, assim. Eu sou apaixonado. Acho que se eu voltasse lá atrás, já pensei nisso outras vezes, acho que eu faria engenharia civil de novo. Pela capacidade que ela acaba trazendo para a pessoa, para a capacidade de raciocínio, de lógica e o pensamento crítico, né? Uma coisa que o André estava comentando ali, uma outra coisa que eu vejo que falta também no pessoal recém-formado, estudantes, é um senso crítico, é olhar uma coisa e desconfiar, falar, será que está certo? Eu sou uma pessoa meio crítica, assim, sempre fui, né? Então eu sempre olho um resultado, eu não confio no resultado da calculadora. Se eu faço uma conta que eu falo, peraí, eu acho que falta um pouco isso, sabe? A pessoa olhar a armadura ali e falar, será que tá certo aquela armadura? Deixa eu lembrar aqui dos conceitos de momento fletor, de cortante, né? Botei aqui 1 mais 1 na calculadora, veio 2, será que é isso mesmo? Lógico, né? Então, eu acho que falta um pouco esse senso crítico, a pessoa tem que tentar ser mais crítica, não confiar em tudo que tá na cara ali vendo, desconfiar, ir atrás, conferir, né? Eu sempre fui um engenheiro assim, uma pessoa assim em geral na vida, né? Às vezes isso te torna um pouquinho chato, às vezes, mas eu acho que o ganho no final, o saldo é positivo, né? Então, queria dizer pro pessoal, voltando na tua pergunta, né? Estudem os projetos, resumindo, estudem os projetos, aprendam o projeto, saibam tudo de projeto, não projetar tudo, mas aprendam a ler todo tipo de projeto e senso crítico, pensamento crítico, olhar aquilo ali, duvidar,
questionar, saber se aquilo ali está certo mesmo, se está coerente. Eu acho que é isso que eu deixaria, uma mensagem final aí para o pessoal que vai ouvir esse podcast. André, por gentileza. Só antes, eu queria só falar o seguinte, já fui professor também, né? E eu creio que o crítico, que muitas vezes é considerado o chato, ele só é chato porque ele é comprometido com o resultado. Então, aquele cara que sempre é muito legal, muitas vezes não é o cara que está te ajudando a crescer, não é o cara que está te ajudando a ter o resultado que você espera. Então, ser crítico, ser o chato, cobrar, você só cobra de quem você sabe que pode desempenhar melhor. Então, eu vejo isso aí com bons olhos. Legal. André, desculpa, você pode falar um pouquinho também? Eu acho que assim, o estudante de engenharia, o recém-formado, eu acho que ele não pode menosprezar atividades que a princípio são menos nobres, né? Porque repare só, vamos imaginar que eu vou ser um engenheiro orçamentista. Hoje você não acha mais engenheiro orçamentista, correto? Se eu quero ser um engenheiro orçamentista e eu não vou lá no canteiro de obra medir a produtividade, medir quanto tempo que ele está demorando para fazer uma atividade e tal, qual que vai ser a qualidade do meu orçamento? Eu achar que eu não preciso ir fazer isso aí, menosprezar, não, eu vou trabalhar com tal índice, sem ter esse empenho, né, em ir lá e verificar isso aí, para eu poder ser o melhor orçamentista, se eu quero ser um cara mais assertivo, né? Então, assim, não menosprezar umas atividades desse tipo, estou dando um orçamento como exemplo, mas, assim, pensar nos detalhes, pensar de uma forma, assim, ampla, né? Abrir um pouco a perspectiva do que é engenharia, se atentar a esses detalhes, porque a gente vê no mercado, assim, quem tem o domínio sobre alguma disciplina, que tem o domínio sobre alguma atividade, esse cara está tendo sucesso, né? Então a gente percebe que falta um pouco mais de empenho nesse sentido, assim, né? Entender o que é a engenharia de forma um pouco mais ampla e não negligenciar. Às vezes parece que ir lá e medir quanto tempo que o pedreiro está demorando para sentar tijolo é uma subatividade. Não, isso aí eu vejo depois, eu boto um estagiário para fazer, sabe? Menosprezar uma coisa que às vezes vai ser fundamental, né, no desempenho dele como engenheiro e no destaque que ele vai ter na profissão. Se ele tiver essa percepção, cara, ele vai ser um engenheiro de sucesso, com certeza. Até porque a gente está precisando contratar engenheiros orçamentistas, e se alguém tiver esse perfil... Mas é bacana, a gente começa a perceber que são dinâmicas bem complicadas, né? Nós pensar na engenharia de uma forma bem complexa. A gente precisa aí hoje de profissionais de várias áreas e complexas em vários sentidos. Hoje o próprio projeto, né, que você fala lá em BIM, né, mas hoje quantas obras residenciais vêm projetos em BIM? São raras, né? Acho que o Ricardo chegou a trabalhar um tempo com BIM, mas se torna moroso também todo projeto você criar uma situação como essa. E aí você tem questões de compatibilidade, você tem várias coisas que acontecem na obra que você está prevendo uma coisa é outra. Então essa expertise realmente ela vem com muito tempo. Então não adianta você também como acadêmico, como recém-formado, se cobrar também, porque todos aqui já passaram por problemas, todos aqui já se cobraram demais também. E os problemas acontecem, as coisas acontecem, eu acho que isso faz parte da nossa vida, aprender também com os próprios erros. Óbvio que é melhor aprender com o dos outros, mas quando a gente passa por situações é a forma que a gente tem para aprender também. Então a gente deixa aí para os recém-formados, para os acadêmicos, para os estudantes, que foquem, né, nas suas carreiras, que entendam que é um processo. Né? As pessoas hoje elas estão se espelhando em alguém de sucesso, achando que aquela pessoa começou com sucesso. Então tem um período, né? O período para você estagiar. Nós temos aqui o André, que hoje está à frente de incorporações imobiliárias de grande porte, mas o cara já foi estagiário. O cara já teve os problemas, já começou o negócio, já tomou pancada. Então as pessoas vão entender que existe uma linha do tempo que ela não tem como você dobrar ela. Né? Por mais que você seja aí esperto, por mais que você ache que você seja aí o gênio, né? Você sempre vai passar por uma situação de processo para aprendizagem, até para chegar hoje numa situação de lidar com um empreendimento nesse porte
e não ser surpreendido às vezes com algumas coisas. Apesar que ainda é possível ser surpreendido sempre, né? Sempre. Mas você tenta ter pelo menos uma bagagem maior e é isso que a gente espera, né? Que você vá agregando isso. Então nunca perca essa vontade de aprender, nunca perca essa vontade de estar com pessoas melhores do que você. Acho que é o que a gente sempre, onde eu vou, eu tento deixar isso. Que as histórias de cada um são muito bonitas, cara. Quando você começa a ver a história, de onde a pessoa veio, e as pessoas elas valorizam um pouco suas origens, o que faz no início, e é isso que vai dar muitas vezes a diferença daquele profissional mais aguerrido, muitas vezes aquele profissional que, às vezes você vê aquele cara na obra que parece um doido, não para, mas você vai ver a história de vida, uma vida sofrida, o cara precisa estar ali, ele precisa se provar, ele precisa fazer acontecer. Então essas coisas é bacana a gente ver que cada um tem a sua história para ser valorizada e a sua história aí de casa não vai ser nem melhor nem pior, vai ser a sua história e você, na minha visão, só tem que aceitá-la, né, João? E ninguém nasce pronto. Foi falado aqui também sobre a busca de mentores, né? Uhum. Temos 2 aqui e eu gostaria que deixassem os seus contatos. Como é que... passa aqui o seu perfil do Instagram e tal. Como é que a pessoa encontra o Ricardo, o André? Meu Instagram é @ né, sord.ricardo e o da minha empresa é sordperim.engenharia. Quem quiser encontrar lá, ver o que a gente está fazendo no dia a dia, eu posto bastante lá. Legal. André? Bom, se alguém quiser entrar em contato para ter um papo, visitar a obra, seja o que for, né, pode contactar pelo Instagram pessoal meu, que é @AndréMazia. Muito obrigado. Eu queria agradecer de coração vocês que estiveram aqui, deixar aqui o Alex também cumprimentar os nossos convidados e falar sobre a palavra do presidente do CREA. Bom, queria agradecer também, cada um a gente sabe que são pessoas atarefadas, sabe da importância de vocês aqui na engenharia da cidade de Paranavaí, né? O Ricardo aí também já tem assim, uma vocação para mentor, também gosta dessa área, tenho certeza que até os 2 aqui a gente vê que tem essa preocupação, né? Até recentemente o Ricardo levou um pessoal de arquitetura para visitar uma das suas obras, então isso aí é bacana a gente ver que são pessoas que estão aqui, que a gente traz, são pessoas que se doam, né? São pessoas que sempre procuram não só melhorar, nós estamos falando só de você como uma coisa de ego pessoal, não, é sempre pessoas que estão se doando pelas outras, abrindo espaços, ajudando na formação, ajudando no desenvolvimento. Eu acho que isso são habilidades que poucas pessoas têm. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com seus negócios, com a sua vida, e você deixa às vezes, né, escapar essa oportunidade de ser aquele mentor, aquela pessoa importante na vida de uma pessoa, e eu sei que vocês 2 têm esse perfil e a gente fica muito feliz de trazer vocês aqui para compartilhar um pouco da história de vocês, um pouco da empresa de vocês. Acabamos não falando sobre a empresa de tijolo ecológico, que eu particularmente tenho muita curiosidade de saber. A gente deixa talvez para uma próxima oportunidade, que a gente pode talvez fazer um bloco específico com esse tipo de tecnologia para trazer para os nossos acadêmicos aqui, para os nossos recém-formados, como uma oportunidade de negócio, um aprendizado. Tá? Então, eu queria também agradecer a todos que nos acompanharam até o momento e nós vamos deixar vocês com a palavra do presidente do CREA, né, João Arthur? Vamos deixar vocês com a palavra do presidente do CREA, que é o nosso patrocinador do nosso podcast aqui, e até o próximo capítulo. Grande abraço. Abraço. Olá pessoal, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento. Esse é mais um encontro técnico realizado com apoio e investimento do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O CREA Paraná é o único CREA do país que possui 3 linhas de investimento para o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico de profissionais das engenharias, agronomia e geociências e a todos os acadêmicos que compõem o programa CREA Júnior. Os editais de chamamento público, editais de patrocínio e política de estando são iniciativas que resultam de mais de 300 atividades técnicas anualmente. São mais de 20 mil participantes impactados a cada ano. E nesse ano, estamos destinando R$5 milhões para essas iniciativas apoiadas pelo Conselho. Essas iniciativas também reforçam o papel do CREA Paraná como parceiro estratégico das gestões públicas, municipais, estaduais e até as nacionais.
Esses materiais servem de base para decisões importantes e fazem parte do nosso trabalho permanente no programa Agenda Parlamentar do CREA Paraná. E para que todos os profissionais e acadêmicos tenham acesso a essas oportunidades, o CREA Paraná disponibiliza o Conecta CREA Paraná, um portal com centenas de atividades técnicas gratuitas, como cursos, congressos e eventos presenciais e digitais por todo o estado. No Conecta é possível também encontrar oportunidades de trabalho, estágios, consultar gratuitamente normas da ABNT e acessar diversos outros serviços pensados para a valorização do exercício profissional. É com muito orgulho que o CREA Paraná desenvolve, em parceria com as entidades de classe e as instituições de ensino, a maior política de valorização e capacitação profissional de todo o país. Agradeço a sua presença nesse evento, esperamos encontrá-los em outras atividades que acontecem por todas as regiões do estado. Um bom evento a todos!